Então, boa noite, vamos dando início a mais uma edição do E aí, Tomo Mate. Hoje, com a presença da presidente da Federação, Simone Leite, do Rafael Minotto, presidente da FAGERS, mais o João, o Flavinho. E hoje nós cometemos uma gafe pequena, esquecemos o chimarrão. Pois é, esquecemos o chimarrão. Vou ter que pagar depois uma prenda e uma multa por ter esquecido o chimarrão. Então, dando início, eu sou Jordani Maciel, presidente dos Jovens Progressistas de Glorinha. E nós vamos começar, então, com as 3 primeiras perguntas que a gente sempre faz na live, que é as perguntas cruciais. Essas vocês têm que dar uma pesquisada no Google, não pode chutar. As próximas, daí à vontade. Se não quiser responder, se quiser chutar, fica tranquilo. Que é nome, idade e o que faz. Então, vamos começar com o Flavinho, depois para o João, o Rafael e a Simone. Primeiramente, final de tarde, boa noite a todos. Meu nome é Flávio. Tenho 28 anos e trabalho na área da contabilidade aqui no município de Glorinha. Boa tarde, noite a todos. Eu sou o João, eu sou vidraceiro aqui em Glorinha e tenho 25 anos. 29 anos, sou empresário, moro aqui na cidade de Bagé, venho de uma família de empresários. Sou formado em contabilidade e atualmente sou o presidente da FAGERS. Eu sou Simone Leite, eu sou mais velha do grupo, tenho 42 anos, sou empresária também no ramo industrial e presidente da Federação. É uma alegria a gente poder estar compartilhando aqui com esses 4 jovens, né? Me sinto um pouquinho mais jovem aqui ao lado de vocês hoje. A Simone, primeira presidente mulher da Federação, teve ano passado aqui em Glorinha também no Fórum Debate Ideias, que é muito importante para nós a presença. Para mim, então, ano passado nós manteve o Rafael, eu sempre em contato com as da Federação, para quem não sabe, eu faço parte da Federação lá também, então a gente está sempre tentando fomentar um pouco o trabalho e ir para frente. Vou passar para o Flavinho fazer a pergunta, o João, mas também já vou pedir para a Simone, depois o Rafael, aproveitando, para eles explicar um pouquinho como funciona a FAGERS, um pouquinho como funciona a Federação, para o pessoal poder entender e para que serve os projetos. E já aproveito. Flavinho, quer começar fazendo as perguntas? Deixa eu estar contigo. Vamos lá, então. Primeiramente, agradecer a presença aqui da nossa presidente da Federação, a Simone, o Rafael, presidente da FAGERS. Obrigado pela presença, pela disponibilidade do tempo de vocês para o nosso projeto aqui, que é nada mais que um bate-papo, uma roda de chimarrão virtual. Agora, no nosso cotidiano de hoje, a gente vai se adaptando, né? E o brasileiro, ele é campeão em se adaptar a qualquer situação, né? Então, hoje o nosso novo normal, que é a palavra mais usada, né? Mas vamos lá, eu gosto de... É um assunto bom, a gente vai... Essa parte do empreendedorismo, assim, a questão dos empresários, né? Presidente Simone, assim, a gente vive num contexto hoje que a gente denota assim que os grandes veículos de mídia, vindo assim para o esporte, eles tentam inserir, tentando contingenciar assim e colocar o máximo número de mulheres possíveis. Super válido, porque a gente sabe, a mulher, quando ela se dispõe a fazer alguma coisa, ela é muito melhor que o homem. Isso não é querer caçar like, não é querer lacrar, até porque não é do meu feitio. Mas a gente sabe que a mulher, ela sempre tem uma dedicação, ela consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo que os homens. Isso não é ficar puxando saco, é só enaltecer e reconhecer uma grande verdade. Mas o meu grande X da questão é o seguinte... a inserção da mulher na política e no ambiente de negócios, no empreendedorismo, assim, qual é a questão da senhora? Não só pelo fato dela ser mulher, mas sim também por ela provar, por A mais B, que ela é tão competente quanto qualquer homem, qualquer empresário. Então, assim, a minha pergunta é, como a senhora enxerga esse mundo, assim, que hoje a gente vê muito mais mulheres na política, graças a Deus, e muito mais mulheres no ambiente de negócio também? Obrigado, Flavinho, pela pergunta. Eu queria antes cumprimentar o João, um abração também para o Minotto, bom te encontrar, né? Mesmo que seja através da telinha. E agradecer ao Jordani esse convite e essa oportunidade. Estou aqui mateando, né?
A gente, o ano passado, exatos um ano atrás, nós nos encontramos pessoalmente aí em Glorinha. Lembro que eu saí da Expo Inter, peguei a estrada, enfim, e fui me encontrar com vocês. E hoje, né, em tempos de pandemia, o nosso encontro ele acaba sendo virtual através de uma telinha. Mas isso nos proporciona também a possibilidade de levar, né, esse conhecimento, levar essas discussões, esses temas que são tão próprios para o momento, para mais pessoas. Eu acho que a tecnologia ela está favorecendo, né, essa interlocução que a gente está tendo com a sociedade de uma forma muito mais dinâmica, oportunizando, né, que muitas pessoas tenham acesso a tudo isso. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu sou uma admiradora, né, do trabalho dos jovens. Acredito que desde cedo a gente tem que começar ocupando espaço na sociedade. Não basta nós nos dedicarmos apenas, né, às nossas carreiras, porque eu acho que essa é uma consequência do trabalho e de toda a dinâmica que a gente imprime na nossa vida. E especialmente para mim, como mulher, né, são grandes os desafios. Então, quando eu falo de mim, eu falo de milhares de mulheres, né, que nessa mesma posição e condição que eu, somos mães, somos esposas, somos donas de casa, somos mulheres independentes porque a gente trabalha e a gente tem renda. E eu queria ainda, né, destacar que no Rio Grande do Sul, mais de 60% dos lares são chefiados por mulheres. O que significa uma mulher ser chefe do lar? É através dela que vem o provento da família. Nos tempos de hoje, nós precisamos enaltecer e cada vez abrir mais espaço para que a gente possa fazer esse tipo de debate falando, né, sobre o protagonismo feminino. O Flavinho coloca, né, nessa condição de que a mulher, tudo que ela se propõe a fazer, ela faz muito bem feito. Eu acredito que é porque a gente tem muita sensibilidade, nós temos muita coragem e temos também carisma. Mas, sozinhas, né, a gente tem mais dificuldade de alcançar os objetivos. O que é o ideal? Que nós tenhamos homens e mulheres, jovens e pessoas experientes, todos juntos, né, para construir uma sociedade mais igualitária, para ocupar os espaços necessários e para fazer as transformações que nós precisamos nas nossas cidades e no nosso estado. Então, homens e mulheres lado a lado, cada um com as suas características, é muito mais fácil. Agora, vamos falar sobre esse tempo, né, que as mulheres elas estão empreendendo e ocupando um espaço nesse mundo. As mulheres, muito mais por necessidade do que por vocação, passam a empreender. Porque as mulheres, né, trazem sustento para a sua família. E também elas têm dificuldade de ter jornadas de trabalho que não sejam flexíveis. Então, o fato da mulher empreender é muitas vezes, né, a única oportunidade que ela tem de ter renda, podendo se dedicar também à sua família e à sua casa, enfim. E na política, o que a gente percebe é que sim, hoje tem muitas mulheres que estão, né, se colocando à disposição para participar de grandes projetos. Mas saibam, meninos, que não é fácil. Eu estou nesta posição, né, como presidente de uma federação, e eu preciso todos os dias mostrar que eu sou capaz. Quando um homem, né, os meus pares, meus colegas de diretoria, eles identificam um projeto, eles colocam uma sugestão quando a gente está numa reunião, parece que aquilo tudo flui com muita naturalidade. Quando uma mulher, eu ou algumas colegas também de diretoria, né, fazem uma proposta, apresentam um projeto ou dão um ponto de vista, às vezes fica aquela assim, isso é mimimi de mulher, isto não vai dar certo. Então, nós temos que todos os dias provar que somos capazes. É um desafio enorme, né? Mas eu digo para vocês que é uma alegria, uma honra também estar ocupando esses espaços. E ainda, Flavinho, para complementar nessa tua pergunta com relação às mulheres na política, eu tenho para dizer para vocês que as mulheres ainda são muito inseguras. As mulheres, elas têm mais dificuldade de falar em público do que os homens.
né? Elas entendem que o seu papel como dona de casa ou mesmo como empresária, ele por si só já basta. E a gente, né, eu tenho feito esse trabalho junto com muitas mulheres, criando núcleos de mulheres em todo o estado do Rio Grande do Sul, para que a gente possa, juntas, de braços dados, avançar e fazer, sim, com que as mulheres elas sejam menos inseguras e bem corajosas para ocupar esse espaço. Eu acredito que a política vai se transformar, o nosso estado, o nosso país vai se transformar efetivamente quando nós tivermos essa sensibilidade das mulheres tomando conta dos nossos ambientes, especialmente na política. Com certeza. Antes só de nós partir para a próxima pergunta, quero aqui deixar alguns abraços, que nós alcançamos São Paulo hoje. Temos a Sandra Pinheiro assistindo lá de Ribeirão Preto. Então, o alcance da nossa live hoje foi longe, hein? Saímos de Glorinha aqui do 50 de Porto Alegre, mas com 7 mil habitantes, o interior ainda dentro da capital, para chegar lá em São Paulo. Vai ter alcance da nossa live hoje. E agora, vou deixar para o João, então, fazer uma pergunta para o Rafael. Pode ser, João? Pode ser, pode ser. Nós estamos... Acho que o Rafael caiu. Não, voltou. Então, pode fazer para ele. Rafael, você está conseguindo ouvir a gente? Está travado. Está travado, então. Não, tem uma agora... travadinha? Não. Voltou. Voltou? Então vamos tocar com a Simone. Quando o Rafael voltar, a gente toca para ele. Tá lá em Bagé, né, às vezes. Bagé é distante um pouquinho de Glorinha. Dá essa dificuldade. Rafael, tá nos ouvindo, Rafael? Tá. Deu. Depois tocar com a Simone, depois a gente passa para ele de novo. Passa logo para ele. Uhum. Simone, primeiro parabenizar, né, a sua fala agora, que foi muito... que realmente ainda tem essa questão das mulheres no empreendedorismo e como chefe de alguma repartição, uma diretoria de empresas, etc., né? Mas nós estamos agora o advento da internet, né? Que a gente está falando da questão da idade, né? Agora a gente está aqui na live, conversando pelo computador em casa. Mas, por exemplo, no nosso ensino médio, por exemplo, nós não tínhamos smartphone, né? O smartphone foi uma coisa, na verdade, recente ainda, né? E nós vimos a internet como uma ferramenta muito útil, ainda mais na pandemia agora, né? Inclusive, o dono da Amazon, né, com essa questão da pandemia, vendas online, etc., ele assumiu o posto disparou no primeiro lugar como a pessoa mais rica do mundo. E as vendas pela internet, elas aumentaram e no Instagram, todo mundo tem loja, a pessoa empreende, cria uma pequena loja, vende alguma coisa, cria algo e começa a vender. Né? Como você enxerga essa questão da venda online hoje, né? Como uma forma da pessoa dar o pontapé inicial numa carreira de empreendedorismo, de se lançar, né, ao mercado de uma forma diferente, né? Que antigamente, não tão antigamente assim, né? Há pouco tempo atrás não tinha essa ferramenta, era muito mais difícil acesso. Legal, João, acho super bacana a gente abordar esse tema, porque só fazendo uma introdução, né, sobre o tempo que a gente está vivendo. Vejam que nós tínhamos uma grande aposta para o ano de 2020. Nós fizemos planejamentos ousados em todas as empresas, desde uma pequena empresa até uma multinacional, todos tinham planos, né, para que o ano de 2020 fosse um ano da retomada, que nós conseguiríamos colocar todas as nossas contas em dia, abrir novos mercados. E o que aconteceu foi que em meados de março chega em solo gaúcho a Covid. E nós, né, imersos nessa situação de pandemia, tivemos um grande retrocesso. Hoje é uma crise econômica sem precedentes no estado do Rio Grande do Sul, onde milhares de pessoas perderam emprego, milhares de pessoas perderam emprego formal, né, foram demitidas. Outros milhares de gaúchos estão sem renda, porque não podem ou não puderam, né, até um passado de semana, trabalhar. E a gente percebe também que muitas empresas ficaram pelo caminho, fecharam as portas de forma definitiva. Então, veja só,
Desde o início, nós estamos nos reinventando. Essa prática, né, de fazer esse bate-papo, transmitindo ele de forma online, é um grande avanço. E naquele momento em que as pessoas começaram a perder o seu trabalho, ficando sem renda e impedidas de trabalhar, surge, num primeiro momento, um desespero e, num segundo momento, de imediato, né, a necessidade de se reinventar. Então, imagina um pequeno comércio de bairro, né, uma microempresa que recebia 5, 10 clientes por dia. Como é que foi para os donos desse negócio poder se adaptar às novas tecnologias? Então, a gente percebe, né, no teu exemplo da Amazon, que é uma empresa super estruturada e que seguiu bombando, vendendo tudo online, porque as pessoas não podiam sair de casa. Então, através da telinha, né, supriam todas as suas demandas de consumo, né? Podia ser a cesta básica, que muitos, né, chamaram através de teleentrega, podia ser um calçado, vestuário, ou até mesmo móveis, enfim, tudo aquilo que as pessoas demandavam para um momento presente, elas conseguiam fazer através da telinha. E aí surge a necessidade das pequenas empresas se adequarem também a esse momento. E muitos aplicativos, muitas ferramentas de e-commerce também foram popularizadas para que as pessoas tivessem acesso. Eu fiz o exemplo do Sebrae, que eu acho que é super bacana e inovador o que eles fizeram, né? Criaram uma plataforma de vendas online que está disponível para qualquer ferramenta para colocar os nossos produtos à venda. Só que se a gente for buscar parceiros e buscar o que hoje já tem pronto no mercado, todas as nossas empresas podem se adaptar. A gente pode, todo prestador de serviço pode colocar-se à disposição dos seus clientes através de ferramentas online. A gente tem hoje o Instagram, a gente tem Facebook, a gente tem LinkedIn. Tudo isso são formas de nós contatarmos com os nossos clientes ou com futuros clientes que antes nem sequer imaginavam que poderiam ter tudo na palma da sua mão. Acredito muito que isso veio para ficar e é muito necessário que as empresas, né, aquelas que ainda não aderiram a essa tecnologia, venham a aderir. Porque cada vez mais a gente descobriu o conforto, a gente sabe que sentado no nosso sofá a gente pode ter um mundo, né, através desses nossos smartphones, computadores, enfim. Olha como ficou bacana, gente, essa questão. Antes a gente tinha Netflix, hoje a gente tem várias ferramentas, né? Que eu não preciso simplesmente acessar a TV aberta, ficar assistindo, né, a Globo, lá, a contagem de mortos, mas eu também não preciso pagar R$50 para ter Netflix. Eu tenho hoje ferramentas muito mais acessíveis e que trazem o divertimento, enfim, para dentro da nossa casa. E assim também funciona quando eu quero comprar um sapato. Eu não preciso ir até a loja, mesmo que hoje a loja está aberta. Eu posso comprar da loja da minha vizinha, né? Se ela tiver uma ferramenta, através, então, de uma venda online. Sem sair de casa, com a comodidade, né, de 2, 3 dias, baterem a campainha e me entregarem o pacote. Acho, João, super interessante isso. Veio para ficar. Eu não acredito, e por toda a tendência que a gente tem vivenciado com especialistas, né? Muita coisa vai voltar a ser como era antes, quando a gente tiver vacina, quando a gente conseguir se recolocar, né, nessa condição social. Agora, venda online, ter acesso, né, a tudo isso vai permanecer e nós precisamos, né? Aí eu acho que surge um universo para os jovens que são super tecnológicos, que têm essa facilidade, né, com ferramentas de tecnologia, de computador, enfim, é um universo que surge de oportunidades para se inserir no mercado de trabalho e criar novas formas das pessoas terem acesso a tudo isso online. Show, com certeza. Vou aproveitar agora que o minuto voltou. Voltei. Tá? A gente vai colocar agora perguntas para ele um pouquinho também. Vou botar aqui o Paulo também vai entrar conosco. O Paulo, que ele é o presidente do Progressista aqui em Glorinha, um grande parceiro nosso, faz parte do Rotary. O empreendedor também. O Paulo ele tem seu mercado em Gravataí, um comércio lá, e agora já passou para os filhos, mas um grande sucesso, vem tocando. E é uma coisa difícil, né? Porque ele conseguiu passar para a segunda geração já,
e que a família conseguiu continuar tocando com sucesso, que é uma coisa que acaba, às vezes, tendo muita dificuldade dentro das empresas ainda, que é passar para as próximas gerações do negócio. Quero aproveitar o minuto, aproveitando que eu também faço parte da federação, para a gente tocar no assunto agora, falando um pouquinho de projetos. A gente falou ali do empreendedorismo, a gente sabe que o empreendedorismo a gente tem que começar de baixo, ela conta lá dentro das escolas, sabe? E é muito importante. Hoje nós temos no Brasil um problema muito sério, que a gente forma os alunos para procurar emprego e não para criar emprego. E acaba acarretando o que a gente acarreta hoje. Falta de empregos, pessoas desempregadas, gente acabando empreendendo, como sou muito fã do empreendedorismo, mas acaba tendo que empreender de uma forma que tem dessa, sai, perde o emprego e para achar uma fonte de renda se joga para o empreendedorismo, que acaba falindo bastante empresa, fazendo que as empresas não durem nem 2 anos, porque acaba faltando. Eu queria que o Minoto desse uma conversada com nós sobre isso aí, tocando um pouquinho sobre alguns projetos da federação nessa área também, o que a gente pode fazer, onde é que a gente pode se ajudar, para que a gente possa melhorar aí, quem sabe, futuramente, conseguir formar empreendedores já direto das escolas. Então, boa noite, desculpa aí a minha internet deu uma balançada, nós estamos aí. Queria mandar um abraço para a Simone, para o Paulo, para o Jordani, para todos que estão aí nos ouvindo, para os nossos colegas. Dizer que é um prazer estar aqui em nome da federação, né? Sou de Bagé, eu sou vice-presidente da Associação Comercial aqui da cidade e também sou presidente da FAGERS. Jordani, quando eu comecei nesse mundo associativista, eu tinha meus 19 anos, eu comecei pela AGE, que era a Associação dos Jovens Empresários, numa necessidade, né, de um rapaz que era do interior, conhecer um pouco mais desse ecossistema, né? E aos poucos eu fui conhecendo um pouco da realidade dos jovens empreendedores nas diversas cidades do estado. E eu notei que existiam diversos problemas, né, de falta de jovens empreendedores, principalmente dentro das associações. Então, a gente começou esse trabalho de estimular que os jovens não só estivessem dentro da sua empresa, mas também que ele buscasse participar mais das associações. Então, quando tu me referes assim, a trabalho de empreendedorismo dentro da escola, eu vejo que é muito importante, mas eu vejo que num primeiro momento a gente precisa criar esse ecossistema para que os próprios empreendedores queiram empreender. E nesse sentido, né, como a Simone Leite já mencionou, é muito importante que, em primeiro lugar, as pessoas tenham esse sentido de participar da comunidade, não só de associações comerciais, mas também de Rotary, de maçonaria, de partidos políticos, né? A Federação vem fazendo um trabalho muito importante nesse sentido de dar um direcionamento para que o empresário ele passe a se preocupar um pouco mais com política, né? E esse direcionamento ele tem tido desdobramentos muito interessantes, né? Vou dar 2 exemplos aqui na minha cidade. No ano passado, dia 24 de dezembro, nós nos reunimos os empresários e barramos um aumento de imposto que iria ter um dia antes do Natal. Foi uma decisão do prefeito, a toque de caixa, ele ia aumentar o imposto. Os empresários se reuniram, foram até a Câmara e a gente barrou esse aumento de imposto. E tudo isso, esse movimento, ele começou porque a Federação fez esse movimento de ir nas cidades e começar a passar essa cultura do empresário ter um pouco mais de preocupação em relação à política, que eu acho que no decorrer do tempo aí do Rio Grande do Sul a gente ficou um pouco para trás nesse sentido. Se me permite, só para complementar, Jordani, o que o Minoto estava colocando, gente, é fundamental, né? Especialmente os jovens que estão tão determinado hoje, que sabe o que precisa, o que é bom para si, bom para sua comunidade. A política muda a nossa vida para o bem e para o mal. E nós não podemos nos omitir. Passou o tempo de nós delegarmos, né, a administração, ou mesmo o entusiasmo da política para as outras pessoas. Porque se nós não nos envolvermos, alguém fará por nós e especialmente vai tomar decisões
por nós e que impactam na nossa vida. Então, quando a gente se dá conta, né, dessa necessidade que tem-se de renovar a política, e de, especialmente os jovens, né, começarem a entender que sim, eles também precisam participar, porque o jovem, de alguma forma, ele fica mais acomodado, né? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero curtir a vida, eu quero ter os meus amigos, compor a minha família, só que a gente tem que se dar conta de que nesse universo, nessa vida em comunidade, nós também precisamos nos dedicar à comunidade, né? E cada vez mais a gente vê jovens super idealistas ocupando espaços, né, seja no parlamento ou mesmo nas administrações, e que fazem toda a diferença, porque o jovem tem a cabeça aberta, porque o jovem não tem os vícios, né, com todo o respeito que tenho as pessoas que já estão há mais tempo na política, mas tem alguns vícios e até algum desânimo, sempre foi assim e vai continuar sendo, e o jovem entra muito mais motivado para fazer diferente, para obter resultados diferentes desses até então colhidos. Com certeza. Eu aqui, o Flavinho também faz parte do partido. Eu acho que uma das maiores importâncias é trazer a juventude na política. A gente sabe, graças a Deus, a gente está dentro hoje do Progressista, que tem uma das juventudes mais ativas no Estado. Temos o Vicente, hoje o presidente, tivemos o Minotto, Fogaça, grandes nomes que hoje estão à frente. O Paim, que teve há pouco tempo atrás aqui. Temos o Rodrigo Massu, que faz parte da nossa juventude, que vai ser agora nosso candidato a prefeito em Santo Antônio aí, então isso mostra a força da juventude tocando. Eu vou deixar o Paulo agora, pode falar. Não, eu só ia dizer, desculpa, só para complementar, né, a Federação, o Minotto colocou, a gente tem estimulado muito que lideranças empresariais, que os empresários, eles se coloquem à disposição também e façam uma boa política nos seus municípios, porque quem melhor do que um empresário para saber administrar? Quem melhor do que aquele, né, homem, mulher, que paga conta, que tem boleto, que tem funcionário no fim do mês para pagar, para saber como é que se administra o dinheiro que é de todos, que é o município, o nosso estado. Então, eu acho que essa questão do empreendedorismo, ele fala muito, né, ele dialoga muito com a política. E é por isso que a Federação entende que nós temos, como lideranças empresariais, que ocupar esse espaço, seja em qualquer partido. É claro que eu sou progressista, eu digo assim, eu sou feminista, progressista e gremista, né? Mas todos os partidos, eles têm espaço. Então, daqui a pouco, nos municípios, né, tem gente que está mais alinhado com um grupo partidário ou outro grupo, independente de partido. O importante é nós estarmos fazendo parte, colocando a nossa energia e a nossa disposição em favor da comunidade. Paulo, bem-vindo! Obrigado, Simone. Complementando um pouquinho. Eu vou pegar o gancho ali da fala do Minotto e com o complemento da Simone. Eu trabalho num escritório de contabilidade aqui em Guarinha, um pequeno escritório, assim como a maioria, 99% das empresas de Guarinha são pequenas empresas, onde estamos todos sofrendo com o momento que a gente vive, assim como 99% das empresas no país, algumas poucas, que alguns ramos estão crescendo, isso é da pau só com a peneira, que bom que todos cresçam após, né? A gente sabe que o reflexo ele vai ser pesado, mas se Deus quiser, vamos todos vencer. Sobre a questão do empreendedorismo, assim, eu observei uma discussão essa semana, uma postagem na rede social, e onde claramente a pessoa pegou, assim, teve um episódio que aconteceu aqui na cidade de Guarinha, que eu não vou conseguir resumir, então eu não vou entrar muito, e a pessoa foi completamente, ela segregou empregados e empregador. No primeiro momento, por trabalhar esse setor de contabilidade, eu sempre eu olho os dois lados. Eu trabalho, mas eu também entendo que sem um empregador, não existe empregado. Então, a gente tem que entender que, nesse momento, nós somos todos o mesmo time. A gente não tem o lado A e o lado B. Somos todos iguais, estamos no mesmo saco, estamos na mesma situação. Então, ou seja, a gente tem que entender que o empregador, o Brasil hoje, eu não consegui achar um número, mas eu sei que esmagadora a maioria são pequenas empresas no Brasil, pequenas e médias empresas. Então, no momento que a grande maioria é micro e pequenas empresas no Brasil, a gente está falando dos maiores geradores de empregos.
Então, logo, a gente não pode achar a grande massa que distribui a renda nesse país, que se coloca e que põe em risco até o próprio patrimônio, às vezes, que eles são vilões. E o que a gente percebe, assim, que as pessoas enxergam, ainda poucas, bem poucas hoje, enxergam os empresários como vilões. Tipo, é uma coisa completamente fora do contexto hoje em dia, tu enxergar quem ajuda, claro que ele é ajudado, claro que o empregado trabalha e ajuda ele a chegar lá, mas ele hoje, na verdade, distribui a renda. Então a gente tem que incentivar os empresários e não simplesmente segregá-los, achar que eles são vilões. Ah, não, porque tu quer, nesse meio dessa pandemia, com esse vírus, tu quer abrir a tua loja. Sim, ele precisa abrir a loja, ele precisa pagar os impostos dele, ele precisa pagar os salários dos funcionários deles. Então, a gente tem que parar, assim, algumas pessoas têm que parar de achar que o empresário é vilão. Ele não é. Ele é tão vítima quanto todas as pessoas. Todos estamos juntos. Então, só nesse sentido, assim, e também aproveitando, vemos nesse momento de crise, aquelas pessoas que se dizem, dão aula de como administrar, aula de como fazer, e nunca administraram nada. Tem pessoas, aqueles que já administraram, não são exemplo nenhum de administração. Enfim, o que mais a gente vê é os mais diversos e possíveis pensamentos e exposições de opinião nesse sentido. Né? Com certeza. Com certeza. E a gente sempre tem que lembrar, né, nesses momentos ali, o Minotto falou da parte dos empreendedores ter se juntado e no combate ao aumento de imposto. Agora, a gente tem que aqui parabenizar a Simone Leite no trabalho que ela está fazendo, nesse trabalho contra a reforma tributária. A gente tem que ter uma reforma tributária, mas a gente também tem que ter uma reforma que vá nos ajudar o empreendedor. Também não adianta nós ter uma reforma tributária para tributar mais. Não adianta nós onerar cada vez mais a folha. O meu pai sempre diz uma coisa, desculpa te cortar, Júlio, meu pai sempre diz uma coisa, meu pai é assim como ele, eu sou contador também, ele sempre diz, quando o governo fala em fazer uma reforma tributária, se enxerga duas coisas, dois paradoxos, o governo tentando como ele vai convencer a aumentar os impostos, e o empresariado e as pessoas que pagam tentando, vamos pagar menos impostos. Então, por isso que nunca a maioria das reformas tributárias, elas não conseguem ser do papel, ou não dão muito certo, porque um pensa em aumentar e o outro pensa em diminuir. Aí acabam não chegando num acordo, acaba sendo... Normalmente elas não conseguem convergir ao mesmo lado, né? Elas sempre ficam destoadas um do outro e acabam não chegando num acordo nenhum e acaba não sendo eficiente na maioria das vezes. O Flavinho colocou um aspecto que eu acho super bacana, né? Como é que eu entendo? Hoje, empreender no Brasil é um ato de fé. A gente tem que ter muita coragem, né? Nós somos sonhadores e a gente coloca em prática os sonhos que nós temos, que é ter o nosso negócio, que é poder gerar riqueza, e nós vivemos em função do lucro. Como é que é hoje, né, o trabalhador? O trabalhador, ele presta o serviço, trabalha durante o mês e recebe o seu salário, volta para casa, né, sustenta a sua família. Como é que é o salário do empreendedor? O empreendedor não tem salário, então ele precisa ter uma sobra, ele ter o lucro da sua empresa, do seu negócio, para poder sustentar a sua família, para poder continuar o seu negócio. Talvez seja isso, né, que as pessoas tenham dificuldade de entender e tem muito preconceito quando a gente fala de lucro. Lucro não é feio. Por quê? Porque nós empreendemos justamente para poder ter uma condição de vida melhor, para poder dar o melhor para a nossa família, e por isso que a gente, em vários aspectos, né, não deseja ser o funcionário de uma empresa, e sim o dono do nosso próprio negócio. Só que quando a gente tem o prejuízo, né, que é o que a gente está vivenciando agora, o trabalhador, ele continua tendo a garantia do seu salário. Só que quem sacrifica todo o seu patrimônio é o empreendedor. Então, o que a gente está acompanhando agora são exatamente pequenas microempresas que muitas, geralmente 2, 3 pessoas da mesma família, né, trabalham na empresa. E aí, o que acontece? Quando a gente não tem o recurso, quando não sobra dinheiro, é a nossa família que é realizada. Precisa vender o carro, aí a gente precisa vender casa, a gente precisa pegar empréstimo, se endividar para poder sustentar a nossa família e continuar o nosso negócio. Então, vejam, né? É bem complicado tudo isso, mas é isso que é hoje empreender no Brasil. E a gente, enquanto, né, entidade de classe, a gente sempre fala que nós representamos a classe produtiva. Nós representamos os trabalhadores
e os empreendedores. Porque não existe hoje, né, como segregar isso. O trabalhador ele é fundamental, o empreendedor é fundamental. O que nós mais desejamos que tenha hoje no Rio Grande do Sul são empreendedores, são pessoas dispostas a empreender ou mesmo manter os seus negócios para que a gente possa ampliar o número de postos de trabalho e fazer com que os gaúchos tenham dignidade na sua vida. Ninguém quer viver de ajuda de governo. As pessoas desejam mesmo ser protagonistas, receber, trabalhar, especialmente trabalhar. Trabalhar é uma dignidade hoje para todas as pessoas. Então, trabalhar, receber o seu recurso e aí sim poder progredir na vida ao lado da sua família. Então, vamos fazer o seguinte, né? Eu estou falando para pessoas aqui, certamente, que têm esse discernimento, mas o que nós precisamos cada vez mais é bloquear esse preconceito que existe. Classe empreendedora, são trabalhadores, são empreendedores, um não vive sem o outro, e a nossa comunidade, nosso estado, nosso país, o nosso município não vive sem a geração de renda. Quem é que gera renda? É o servidor público? É o prefeito? É o governador? Não, eles administram a renda que é gerada, né, através do trabalho das pessoas. Com certeza. Vou deixar agora o Paulo dar uma faladinha. O Paulo está aqui na live esperando, ali já está coçando ali na cadeira para dar uma palavrinha. Boa noite, Jordane, boa noite, Flávio, João Rosa, esses jovens de Glorinha que se interessam pela política, né? Porque hoje o jovem, ele tem um baixo interesse pela política, né? Mas ele tem que ter consciência que ele precisa participar, né? Ou seja, participando de partidos políticos, elegendo seus representantes, ou até botando seu nome à disposição, e também naquela ferramenta Constituição de 88, deixa para o cidadão que ele pode participar através da democracia participativa, né? O João fez uma pergunta bem interessante para a Simone, a questão, o que seria de nós com uma pandemia, né, se não fosse as novas tecnologias da informação e da comunicação, né? O Jordani falou a questão dos meus filhos, que eu constituí uma empresa em 82, né, que era uma casa de carnes, depois foi para mini mercado, supermercado, e hoje eles estão explorando bem as novas tecnologias, que nos proporciona que eles têm um site hoje no mercado que você entra e faz as compras e depois você recebe a sua compra em casa. Então, o que seria de nós, né? Porque com todo esse distanciamento, essa crise de saúde pública, e também que, se não fosse as novas tecnologias, a economia ia ficar muito pior. Muita gente está sobrevivendo através dessa ferramenta, né? A questão também que abordaram ali sobre empresário e empregado, um não vive sem o outro. Muito bem você falou, Simone. Porque, assim como tem o empresário, que é aquele que é comprometido, que ele procura valorizar o seu empregado, tem um empregado também que reconhece o esforço do patrão, porque é difícil para os dois. A nossa carga tributária, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos perdendo muitos empreendimentos para Santa Catarina justamente por essa carga tributária alta. E todo imposto, quando ele vem de volta para o cidadão, ele se torna menos pesado para a população. Mas quando ele não tem o retorno na saúde, na educação, na segurança, ele se torna muito mais pesado. Então, a consciência que a gente tem que ter uma união. Eu acho que os direitos do trabalhador avançaram muito desde a era Getúlio Vargas, cada vez mais a sociedade se conscientizou e quem é que banca isso tudo? É um empresário, e ele precisa do lucro da sua empresa. E quanto mais carga tributária ele tiver, menos lucro ele vai ter, então o que leva, às vezes, ele a não ter um sucesso na sua empresa, virando, às vezes, a falir, e isso aí é muito grave. Então, eu acho que na condições de geração de emprego e renda, por exemplo, nosso município Glorinha, os gestores na época, que foi a melhor época do país, que foi de 97 até 2004, eu acho que os gestores da época exploraram mal a questão da atração de investimento, porque na nossa logística ela é perfeita, né? Mas não conseguimos, nós ficamos a refém de algumas empresas, e o que, mesmo
promove o desenvolvimento em Glorinha é a microempresa, né, que gera bastante emprego e é ainda que mantém a nossa economia ainda em pé. Mas os desafios são muito grandes. Eu não sei até quando o governo federal vai continuar auxiliando estados e municípios, e a inovação e a criatividade dos gestores, dos próprios gestores e também de empresários, vai fazer a diferença nesses próximos anos na nossa vida, com certeza. Com certeza, principalmente falando da união dos municípios agora, conseguir fazer uma união com as entidades, com os empresários, vai ser muito importante para o nosso futuro, para a gente poder tocar os projetos para frente, que o Volney Minotto, que deve ser o pai, o parente do Rafael, que falou da reforma administrativa, no sentido de reduzir o custo, é fundamental, com certeza. A gente tem um belo trabalho de um deputado nosso, que é o Jerônimo Gerg, deputado gaúcho, que foi o deputado federal até o mais votado em Glorinha, com a lei de liberdade econômica, e que vai ser muito importante mais para frente nós começar agora a fomentar essa lei de liberdade econômica no futuro. Isso vai fazer com que os municípios destravem um pouco, consiga destravar e consiga trazer alguns empreendedores que estão de forma hoje não estão regularizados, de uma forma irregular, de alguma forma, consiga se regularizar, e isso aí vai gerar um imposto para o município, vai arrecadar, e com isso o município consegue se desenvolver um pouco melhor. Uma coisa importante que eu quero abordar é que, geralmente, hoje o empreendedor ele tem que correr atrás do setor público. E eu acho que tem que ser inverso isso aí. O gestor tem que procurar o empreendedor, de diversos segmentos, para ver no que pode auxiliar e juntos conseguir construir que seja bom para todos. Eu acho que esse conceito aí, e a maioria dos gestores, às vezes, quando sentam na cadeira, eles esquecem de tudo que envolve o seu município, em todo segmento. Eu acho que essa habilidade de comprometer e trazer os empresários para junto, procurar criar soluções que vai resolver o problema e vai promover o desenvolvimento da cidade. Hoje a gente vê uma questão seguinte, que o Estado, eu digo a máquina administrativa pública, né, ela é uma máquina que gasta muito, gasta mal e gasta consigo, na maioria dos casos, assim, sempre. Ela é uma coisa muito pesada, ineficiente, não estou dizendo os servidores, estou dizendo a máquina, todo esse peso que a gente carrega. E a gente observa assim que não se tem um movimento, parece que não se tem uma vontade de mudar. Parece que assim que as mudanças vão acontecendo pouco a pouco, e os empreendedores, a gente diz que hoje o governo está muito mais na frente, que os empreendedores já sabem a Receita Federal, a Receita Estadual, já tem, mas parece que eles pararam, eles correram na frente, ficar esperando, em vez de continuar avançando, continuar melhorando, eles pararam. E hoje os empreendedores começaram a chegar perto daqui um pouquinho, vai passar de novo, e aí de novo aquela corrida maluca de tentar voltar, ficar na frente, se atualizar e impor um monte de regra. Só para finalizar esse meu comentário, por exemplo, sobre a dificuldade de empreender. No mês passado, eu trabalho aqui na parte do escritório, que é a parte da abertura de empresas. E uma empresa aqui, é uma pequena empresa, trabalha os dois sócios e o marido de cada uma. Então, ou seja, 4 pessoas. Eles pagaram para abrir empresa, taxa de abertura de alvará em Glorinha, em agosto de 2020, quase um ano depois de ter a Lei de Liberdade Econômica sancionada dia 20 de setembro de 2019. Quase um ano depois, R$ 589 de taxa de alvará de licença. Esse foi o custo. Pagou uma guia na tesouraria da prefeitura para abrir a empresa dele. Esse foi em 2020, em agosto de 2020, ainda alguém paga quase mais de meio salário mínimo para poder abrir uma empresa, simplesmente por abrir uma empresa. Parece que é uma punição, assim, tu vai ser punido em pagar meio salário mínimo só para poder abrir. Sabe que nesse contexto, né, a gente está discutindo reforma tributária federal e estamos discutindo uma reforma tributária, né, que eles chamam de reforma tributária estadual, mas que é, na verdade, aumento de impostos. Mas sobre isso, Flavinho, que tu colocas, nós empresários, a gente sabe, né, que nós não temos como reduzir a carga tributária de uma hora para outra.
Mas se nós, numa reforma tributária federal e estadual, apenas simplificássemos as regras, as leis, nós já teríamos um grande ganho. Porque hoje tu acabaste de citar um exemplo, né? A gente não está falando de carga tributária, nós estamos falando de uma necessidade para abrir a empresa, né? Tu tem que pagar uma taxa. Eu não estou falando, então, de imposto. Eu estou falando, tu, né? Acabaste de dar um exemplo de uma taxa que precisa ser paga. Se nós eliminássemos todas as taxas e reduzíssemos a burocracia, né? Simplificássemos as leis, as regras, só aí os empresários já teriam um ganho, porque custaria muito menos apurar a carga tributária. Tu tens, né, a possibilidade de estar dentro de um escritório de contabilidade e sabe o que é a dificuldade, quanto custa, quantas pessoas precisam trabalhar para que uma empresa siga existindo no mercado. Na nossa empresa, nós temos uma equipe, né, controladoria, equipe fiscal, nós temos 18 pessoas debruçadas em apurar os tributos que precisam ser pagos todos os meses. Imaginem 18 pessoas que não estão vendendo, que não estão produzindo, né, que não estão embalando, que não estão expedindo, que não estão no foco da operação. Elas apenas estão sentadas atrás de um computador apurando a carga tributária que vai ser paga todos os meses. Então, é contra isso que nós estamos lutando, dizendo para os governos, olha, se no momento não tem como reduzir a carga tributária, ao menos simplifique, que já é uma forma de nós termos um ganho real nas nossas empresas. Com certeza. Agora, ó, o Minotto entrou, acabou saindo, já deve estar voltando. E agora ele está ali, ó, na área, tá tomando chimarrão, realmente, o Minotto. Tá sentado na área, cadeirinha de praia, tá, ó. Hoje, vou deixar para ele e o João conversar um pouco. O João também, o João hoje tá... Aquele cara que senta para tomar um chimarrão fica com o celular na mão, não tá só assistindo, só escutando a conversa. Então, vamos deixar o João, o Minotto, conversar um pouquinho. Deixar o Minotto terminar, concluir, eu acho, aquele pensamento que ele estava falando. Depois o João complementa, pode ser? Queria pedir desculpa aí pela falha ali, acabou a internet, eu tive que vir aqui na empresa. E queria mandar um abraço também para a minha tia de Ribeirão Preto, a Sandra, que tu comentou no início. Ela é minha tia e está nos acompanhando. A minha linha de raciocínio, ela vai muito... Eu queria começar dizendo, parabenizando a Simone, porque eu acompanhei essa mudança no associativismo, tanto na Federação quanto na CONAGE, que é a Confederação Nacional de Jovens Empresários. A Federação, ela começou a fazer um discurso, né, e foi visitando todas as cidades para que os empresários eles começassem a participar mais da política. E aqui na nossa cidade, os empresários estão cada vez mais ativos, tanto é que a gente está lançando, não pela associação, obviamente, mas a gente está lançando de forma independente uma candidatura para prefeito na nossa cidade. E um dos fatos que mais me marcaram foi que no ano passado, dia 24 de dezembro, nós estávamos todos reunidos para impedir um aumento de imposto que estava sendo feito a toque de caixa, aumento do IPTU. E até o João comentou ali, a minha renovação de alvará da minha empresa era R$ 3.500. A associação comercial, junto com o advogado, conseguiu derrubar essa decisão e a gente conseguiu ficar com a isenção desse imposto. Então, isso mostra a importância do empresário, aos poucos, estarem tomando a frente nesse processo e estar ocupando esse espaço, né? E eu, enquanto presidente da FAGERS, eu enxergo da seguinte forma: não só os empresários, mas as pessoas em geral, elas têm que ter essa consciência de participarem da sua comunidade. Principalmente no Rio Grande do Sul, onde a gente tem cidade pequena, a gente tem que ter essa consciência de participar de maçonaria, de Rotary, de partido político. E as pessoas que estão à frente desse processo têm que ter a noção, né, e o entendimento que a gente tem que trabalhar em conjunto. A gente tem que ser uma parte pequena de um projeto muito maior, né? Então, a FAGERS agora a gente vai começar a lançar um produto digital, onde a gente vai fazer uma assinatura e a gente vai começar a criar eventos e conteúdos para que esses jovens se preparem para estar à frente de associações e eles tenham essa consciência.
de participar e que a gente possa lutar em conjunto com as outras associações. Um projeto ele tem muito mais força quando a gente consegue participar em conjunto. Tanto é que eu estou trazendo para Bagé, no Congresso da FAGERS em Porto Alegre, estamos há mais de três anos lutando para implementar um observatório social em Bagé, em conjunto com todas as outras associações da cidade. Então é dessa maneira que a gente vai conseguir criar realmente um ecossistema empreendedor. E aquilo que tu falaste, Jordânia, do jovem querer empreender, ele vai muito, em primeiro lugar, da gente lutar por esse ecossistema. A gente tendo esse ecossistema empreendedor, naturalmente, os jovens, aos poucos, vão conseguir cada vez mais participar do associativismo e do empreendedorismo. Com certeza mesmo. Agora, vou só aproveitar que estamos já com 52 minutos de live, não dá para dizer. Foi rápido o nosso chimarrão hoje. Passou voando. Para deixar uns abraços antes do João complementar ali para a Daisy lá de Xangri-Lá, que é assessora do vereador lá, conhecida na campanha do Jerônimo, o Volney, a Sandra, o Yuri, todo o pessoal que está assistindo aqui. Nós temos também o Vitor lá de Palmeira das Missões, o Marcelo de Cidreira, então estamos alcançando bastante cidades aí. Principalmente o litoral, Cidreira aí, em Xangri-Lá. Estamos chegando perto, hein? Deixar para o João complementar um pouquinho e lembrar também que aqui nós temos um cara que está se alçando, agora vai para uma convenção, que é um empreendedor, um empresário que, quem sabe, no futuro aí, próximo, consiga ser nosso prefeito de Glorinha, né, Paulo? Tomara, a gente torce para isso. Então, estamos num país democrático e a população tem o poder de decisão, né? Então, vou para a convenção e, como pré-candidato, quero a oportunidade de poder governar meu município. Com certeza. Então, João, quer dar uma complementada? Eu acho que vamos entrar na aprofundada nesse assunto da questão dos impostos, né, dessas reformas agora. O governo federal tenta uma reforma, o ministro Paulo Guedes dividiu a reforma, se não me engano, em 4 partes, me corrija se eu estiver errado. Colocou a primeira parte agora passou para o Rodrigo Maia e no Davi Alcolumbre, agora essa primeira parte da reforma. Né, eu gostaria que a Simone e o Rafael dessem o que eles estão achando, né, dessa reforma do governo, se já se aprofundaram nesse assunto, né, de todas as partes, e também da reforma, né, estadual, né, do Eduardo Leite, que as duas reformas têm alguma coisa que daqui a pouco estão aumentando impostos, mas se passa que não estão aumentando impostos, né? Eu gostaria que eles esclarecessem um pouquinho, né, para quem é leigo, para a gente não ter o conhecimento dessa questão de impostos, que é muito complicado. Então, essa questão. Quer começar, Minuto? Posso começar. Essa questão dos impostos, tá? E não só dos impostos, mas da reforma, eu tenho acompanhado aí o movimento que o governo federal fez. Inclusive, ontem estava assistindo uma live do Ricardo Amorim, e ele vinha dizendo que tudo isso que vem acontecendo, a queda dos juros, que é muito bom para o empreendedor, vai estimular a economia. Essas questões das tecnologias, elas já vinham acontecendo. Esse novo normal que está sendo muito difundido e falado, ele já vinha acontecendo. O que aconteceu é que com a pandemia, isso se acelerou, né? Então, o governo federal ele vem fazendo um movimento de cima para baixo de tentar buscar criar um estímulo, um ecossistema um pouco melhor, um local onde o brasileiro possa empreender de forma mais eficiente, né? E essa taxa de juros é a histórica, para quem gosta de investimentos, eu que acompanho muito, parece que às vezes a gente nem acredita que a gente tem uma taxa de juros de 2%, óbvio que a pandemia acelerou isso, mas isso já vinha ocorrendo. E eu enxergo que a economia está assim aquecida, embora a gente esteja com esse problema enorme do Covid, está tudo trancado, muita gente quebrando, de certa forma, por incrível que pareça, a economia está aquecida. E essas reformas, tanto a tributária, como a Simone Leite disse, a gente tem que lutar, o empresário tem que seguir lutando para que a gente simplifique e não deixar aumentar o imposto. Se isso acontecer, já é ótimo. A gente com certeza vai viver nos próximos anos
um crescimento muito interessante, porque não só o Rio Grande do Sul, mas o Brasil como um todo, tem muitos problemas para serem resolvidos, e isso é excelente para quem quer investir, né? E a gente acredita que o Brasil vai ser um polo de investimentos se a gente conseguir lutar por essas reformas, administrativa, tributária. Então, nós temos que fazer, o governo federal está lutando para fazer essas reformas de cima para baixo, e nós aqui temos que lutar para não deixar aumentar imposto e lutar de baixo para cima, né, do município, no estado em direção ao federal, a gente não deixar que aumente impostos e a gente lutar pela simplificação. Eu acho que é isso. Bacana, Minotto, também concordo e entendo o seguinte, né? A nível federal, a gente tem hoje uma estabilidade econômica, né? Goste ou não do Bolsonaro, goste ou não do Guedes, nós temos hoje uma estabilidade econômica. E aí a gente percebe, né, que na questão da reforma tributária tem 3 vertentes. Tem a reforma que está sendo proposta pelo governo, né, pelo Guedes, tem a reforma que está surgindo da Câmara dos Deputados e tem a reforma que surge que parte do Senado. Todas elas, né, têm pontos positivos e tem alguns pontos negativos. O que está sendo colocada em apreciação e votação é uma reforma fatiada. Então, agora o que a gente está percebendo é que eles querem unificar vários impostos, mas junto com essa unificação tem uma pequena elevação. Se a gente somar todos os impostos que eles querem unificar, tem uma pequena elevação. Mas a gente também tem que considerar, e eu não estou fazendo juízo de valor se é bom ou se é ruim, porque eu confesso para vocês que nós, de forma alguma, nós refutamos qualquer possibilidade de aumento da carga tributária. Mas o fato de juntar impostos, ele vem ao encontro desse nosso anseio, que é a busca pela simplificação a nível federal. O que a gente percebe, né, e nós estamos lutando muito, é que nós precisamos acabar com a escala que os estados conhecem sobre tributos estaduais, e cada um dos seus estados tem autonomia para criar regras diferentes uma dos outros. E aí, o que acontece? O Rio Grande do Sul, né, perde para Santa Catarina, porque Santa Catarina tem uma lei tributária melhor, né, e tem menos tributos do que no Rio Grande do Sul. Então, a gente fala da guerra fiscal, perdemos agora uma empresa para Santa Catarina. O Mercado Livre não ficou no Rio Grande do Sul e foi se estabelecer em Santa Catarina. Por quê? Em função dessa questão tributária. O Rio Grande do Sul não queria abrir mão, Santa Catarina abriu mão, e eles conseguiram, então, levar essa milionária empresa para Santa Catarina. Então, o nosso objetivo na reforma tributária federal é que acabe com a guerra fiscal, que dê, né, a possibilidade de unificar os tributos federais, né, para que a gente tenha a possibilidade de atrair novos investimentos pela nossa capacidade, ou pela capacidade logística, pela capacidade, né, cultural e de conhecimento da nossa comunidade no Rio Grande do Sul, e também, né, em função de toda a diversidade que nós temos, especialmente com relação ao agronegócio. Isso sobre a reforma tributária federal. Agora, nós estamos vivenciando grandes discussões, né, especialmente porque está no parlamento para ser votada uma reforma tributária estadual. E sobre esta reforma, nós temos que ficar muito atentos. O que o governo está propondo, né, numa embalagem muito bonita, é aumentar o custo de vida dos gaúchos a partir de 2021. Veja que a proposta que o governo apresenta para a Assembleia Legislativa Estadual, ela prevê aumento nos tributos do pão, da carne, do leite, dos legumes, das frutas, do transporte público, uma oneração muito grande no agronegócio, que é o carro-chefe da nossa economia. Então, a gente vai ter todos os nossos commodities, que são arroz, a soja, o trigo, milho, tudo vai encarecer a produção, né, do agronegócio, vai custar muito mais caro no Rio Grande do Sul, isso vai ser repassado para o consumidor. E nós temos também, dentro dessa reforma tributária, um aumento de tributo de micro e pequenas empresas.
Hoje, até o faturamento de até 360 mil reais na modalidade do Simples Gaúcho, as empresas não pagam tributos estaduais. E o que o governo está propondo é de que apenas as empresas que faturem até 180 mil reais é que não paguem impostos. Então, a gente tem uma faixa de 180 a 360 mil que vão começar a pagar impostos. Gente, justamente no momento em que as empresas estão sangrando em função da pandemia. As nossas empresas, né, e os empresários de forma geral não puderam trabalhar e com isso estão com prejuízos, né, nos últimos 5 meses. E é hora do governo estender a mão e não colocar um fardo maior sobre os ombros de todos os gaúchos. Então, fiquem atentos, vamos trabalhar junto com os nossos deputados para que eles não aprovem essa reforma tributária, né, que vem numa embalagem de simplificação, modernização, mas que nada mais é do que aumento real de tributos no Rio Grande do Sul. Com certeza. Vamos aproveitar um pouco da fala da Simone agora, então, para a gente ir para nossas declarações finais. Hoje nós já estamos com 1h03 de live, parece que começou há pouco, passou rápido hoje. Então, daqui a pouco o nosso mate já vai estar aí esfriando a água, já vai estar um pouco lavado. Então, vou aproveitar e hoje a gente vai inverter um pouquinho a lógica. Eu vou deixar aqui o meu abraço pessoal, lembrando que hoje nós saímos lá de Bagé, passando por Canoas, Glorinha, Cidreira, Xangri-Lá, chegamos a alcançar o Paraná e São Paulo. Então, hoje o mate foi longe. Então, eu vou deixar para o Paulo ali externar suas considerações finais, Simone, o Rafael. Eu vou deixar para finalizar com o João e o Flavinho hoje, depois eles querem dar um recadinho no final aí. Boa noite ao Rafael. E na hora que eu me manifestei, ele não estava online. Agradecer aí, parabenizar a Simone. E com certeza eu acho que eu vou te incomodar bastante a partir do ano que vem. Para nós desenvolver, Glorinha, bem melhor. Com certeza, vai ser o foco no desenvolvimento. Parabéns mais uma vez aos Jovens Progressistas de Glorinha. Né? E é isso aí. Vamos firme. Vamos vencer e vamos sair ileso dessa pandemia, se Deus quiser. E Deus quer. Paulo, muito obrigado. Faço muitos votos, né, no sentido de pensamento positivo e o que precisar de nós para que tu consiga concretizar esse teu desejo, que nada mais é, né, do que trabalhar em prol da comunidade. Eu queria deixar um recado assim, ó, super importante, é uma crença minha. Não existe desenvolvimento social, não existe saúde, segurança, educação, se não tivermos desenvolvimento econômico, se nós não tivermos a geração de riqueza para suportar todos esses projetos de governo no que diz respeito, né, a questões sociais, a saúde, segurança, educação. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa dessa riqueza, muito dinheiro circulando, o círculo virtuoso da economia, empresas sólidas, trabalhadores, né, com renda, para poder consumir, para poder fazer com que o ciclo, ele de fato aconteça. E aí a gente vai ter a geração de impostos que vai poder ser entregue ao poder público, fazer, né, tudo o que é necessário para as nossas comunidades. Então, a todos os que nos assistem, especialmente a esses nossos líderes que estão aqui comigo, João, Flavinho, Jordane, né, ao Paulo que se coloca nesse espírito, né, de doar-se à sociedade. Gente, vamos em frente, de cabeça erguida, mas com muita determinação para fazer aquilo que nós entendemos ser o certo, defendendo o empreendedorismo, defendendo a geração de riqueza, para que nós tenhamos mais dignidade na nossa sociedade e melhores serviços públicos para todos. É a nossa missão, é nosso desejo, e se nós estivermos juntos, nós vamos em frente, sem dúvida. Um abraço, adorei essa possibilidade, ó. Meu chimarrão aqui já está lavado e desejar um bom final de semana também para todos. Obrigado, igualmente.
Então, também queria agradecer, né, o espaço, agradecer poder conversar com todos vocês, um grande prazer. Mandar um abraço também para o meu tio Leonardo, aí, do Paraná, que está nos acompanhando. Dizer que, apesar de muitas vezes, a Simone sabe disso, a gente tem bastante trabalho do associativismo, viajando, conhecendo pessoas, tendo que vencer obstáculos. Dizer que é muito gratificante, né? Mesmo que muitas vezes o resultado não seja como a gente quer, é muito gratificante saber que a gente está atuando. O que eu estou vendo não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro, é algo que eu achei que não iria acontecer, essas conversas que a gente tem, esse posicionamento dos empresários, e eu estou enxergando isso com muito bons olhos, que a gente vai conseguir sair dessa pandemia, e a gente vai conseguir dar a volta por cima, e as pessoas não vão, os empresários e as pessoas não vão mais deixar. Cortou o som. Cortou o som. Aí, voltou? Voltou. Então, eu estou muito contente que a gente, juntos, nessa mesma ideia, nessa mesma linha, a gente vai conseguir sair dessa e a gente vai conseguir dar a volta por cima. Agradecer a todos e um bom final de semana. Com certeza, antes só de passar para o Flavinho e para o João finalizar, quero aqui mandar um abraço para o Leopoldo e para a Grazi. O Leopoldo entrou agora no finalzinho. E também lembrar o Volney, chegamos em Brasília. Meu pai. Então, deixar agora o João e o Flavinho finalizar nossa live hoje. Desculpa. Eu queria deixar um convite. Agora em dezembro, a CONAGE, a Confederação Nacional dos Jovens Empresários, vai fazer um congresso em Brasília. Vão convidar todos os ministros. E a gente vai tentar levar uma equipe de jovens para poder estar representando o Rio Grande do Sul. Eu acho que hoje foi um dia, na verdade, muito triste para todos nós aqui em Glorinha, né? Muito especial para nós, nos deixou. Não tem nenhuma pessoa em Glorinha que não gostasse dela. Né, que não achasse ela uma pessoa que sempre estendeu a mão para todo mundo, uma pessoa que sempre batalhou, né, que sempre teve seus problemas pessoais, foi muito aguerrida, né, nunca deixou de ter fé, né, que foi a perda da Rosane. E eu gostaria de deixar aqui nossas condolências, que infelizmente teve meio ruim de falar. Deixar um abraço pro André, que foram pessoas que a gente sempre teve junto, principalmente eu e o Flavinho, a gente se criou com os dois, e sempre muito próximo deles, e infelizmente tivemos essa perda. Queria deixar que não está aqui para precisar. Eu acho que toda a comunidade de Glorinha, né, estende a mão para eles nesse momento. E eu gostaria de deixar o Flavinho falar alguma coisa que é bem complicado a gente falar nesse momento. Eu tinha falado em off com o Rafael, então eu já tinha dado uma passada essa situação. A Simone entrou depois, eu acabei não passando um resumo dessa situação. Mas, assim, a Rosane, assim, foi uma grande pessoa, uma amiga empreendedora aqui da cidade. Além disso, é uma pessoa, assim, que fora de completamente, assim, não tem palavras que descrevam o que ela representa, assim, a todas as pessoas que conheceram ela. A pessoa do bem, a pessoa boa, a pessoa séria, a pessoa honesta. Enfim, uma infinidade. Não estamos procurando caça-like aqui, não estamos fazendo campanha política em cima da morte de ninguém. Longe disso, quem me conhece sabe que eu não preciso disso, não quero, não faço isso, e repudio muito quem faz isso. Mas não podia deixar de passar, e uma pessoa que participou muito da minha vida, assim, o André, o Luiz, tem praticamente minha idade, o Gui, que é irmão dele, o André Pai, que eu sempre chamei. A Rosane, sim, sempre foi uma pessoa assim, que participou muito da nossa juventude, sempre nos incentivou, sempre passava um pouco de pano para nós, assim, nas nossas
a gente fazia umas artes ali, ela passava pano para nós, ela incentivava, sempre gostando, não, vamos deixar os turistas se juntar, deixa isso, enquanto eles estão juntos, eles não estão, a gente consegue saber o que eles estão fazendo. Então, é uma pessoa que nunca mediu esforço, participava de muitos segmentos aqui em Guarinha, é uma pessoa que todo mundo conhece e foi uma comoção, assim, então a gente não podia deixar passar e não falar. E da onde a Rosane estiver, com certeza ela está lá em cima, que ela com certeza já está com o Pai do Céu já, e se Deus quiser, os familiares vão enlutados, vão superar essa dor e saber que o legado dela é a maior coisa que ela vai deixar, a grande pessoa que ela foi aqui. E queria aproveitar também, agradecer o Rafael, presidente da FAGERS. Obrigado, Rafael, pela oportunidade, pela tua disposição de tempo. Agradecer a presidente Simone pela disponibilidade do tempo. Primeira presidente mulher da história da Federação Sul, primeira mulher a participar aqui do nosso canal, aqui, então é uma honra estar com a senhora. Obrigado pelas suas palavras, por demonstrar todo o seu conhecimento, seu inteiramento sobre todos os assuntos pertinentes ao nosso assunto da pauta. A gente começou ali, começou em Gravataí, passamos por Bagé, fomos a Cidreira, Xangri-Lá, passamos pelo interior do Paraná, interior de São Paulo, Brasília, e também o Vitor Borges, ali de Palmeiras das Missões, nosso companheiro da Juventude Progressista de lá, deixou um forte abraço, então, eu conheço ele, a gente se conhece ali somos sofredores, torcemos pelo Inter, então a gente se conhece ali do coloradismo e acabou descobrindo que a gente era do mesmo partido e que era do mesmo, enfim, como que a gente tinha várias coisas em comum, então um abraço, Vitor. Abraço também ao Lúcio Borges, que é lá vice-prefeito em Palmeiras das Missões, vai concorrer a prefeita, vai estar em pré-campanha já. Forte abraço, Lúcio, sucesso aí na pré-campanha. Vou dar um abraço também para o nosso amigo Leopoldo Feio, que foi vereador, foi vice-prefeito, foi presidente do nosso partido, empreendedor também, hoje está assessor parlamentar do deputado federal Jerônimo Guerra. Então, queria agradecer a todos, agradecer também, se estivessem nos acompanhando, o Rodrigo, que já participou, o Gustavo Paim, o professor Percival, a todas as pessoas que nos deram a honra da sua audiência numa sexta-feira, aqui em Guari, pelo menos, começou chovendo no momento da live, essa sexta-feira chuvosa, então obrigado pela presença, pela audiência de todos vocês, e deixar o nosso abraço para a família da Rosane, que, se Deus quiser, eles vão ter o coração deles confortados pelo Pai do Céu. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite.